Muito bem, olá a todos. Hoje vamos trabalhar doenças exantemáticas nos 2 primeiros tempos e depois aleitamento materno. Na primeira aula, a gente vai abordar praticamente todas as doenças exantemáticas. E na segunda, a gente vai fazer bastante exercício. Então, a primeira aula vai ser um pouquinho mais longa, não fiquem preocupados. Ela provavelmente passa de 1 hora. E a segunda é um pouco menor, no final das contas dá tudo certo. Para a gente ficar tranquilo. Então, nessa primeira aula de doenças exantemáticas, a gente vai falar das principais doenças exantemáticas em pediatria. Mas imagina o seguinte, você vai fazer uma prova, uma segunda fase, e eles falam, hoje a prova vai ser discursiva, não vai ter múltipla escolha. Prova de professor, que eu fiz lá na UERJ. Fale sobre as doenças exantemáticas, ponto. Fala, só isso. Será que a gente consegue lembrar das principais? Quais são as principais doenças exantemáticas em pediatria? Um macete para lembrar é a gente pensar no agente etiológico, no grupo dele, e se tem vesícula ou não tem vesícula. Então a gente pode fazer grupos e isso ajuda a lembrar. As principais doenças exantemáticas são viroses. Né? Levei no pediatra, ele falou que era virose, mas era mesmo. A maioria é virose. Então a gente pode dividir da seguinte forma: doenças exantemáticas virais, agente etiológico viral, sem vesícula. Aí a gente tem 5 principais. Tem o sarampo, que é clássico, né, que hoje em dia a gente quase não vê, graças à vacina. A rubéola, que também é imunoprevenível, a gente também não vê tanto. O eritema infeccioso, provocado pelo parvovírus B19, aquele da face esbofeteada. O exantema súbito, provocado pelo vírus herpes 6, principalmente. E a mononucleose infecciosa, também provocada pelo vírus Epstein-Barr, nem sempre exantemática, mas às vezes sim, então a gente coloca nessa aula. Depois a gente vem nas virais com vesículas. Aí tem 2 principais. A varicela, a famosa catapora, e a doença MPB, mão, pé, boca. Às vezes é MPB-B, mão, pé, boca, bunda, porque às vezes pega nádega também. Mas doença mão, pé, boca. Depois a gente vem com doenças bacterianas que fazem rash. Aí o destaque principal para doenças bacterianas é a escarlatina. E a gente chega também nas doenças que fazem exantema, mas não tem um agente etiológico definido. É a doença do japonês, que é o Kawasaki. Então, agente etiológico indefinido, Kawasaki. Então, são essas aulas que a gente vai trabalhar, esses temas que a gente vai trabalhar na primeira aula. E na segunda aula, a gente vai trabalhar uma doença exantemática sozinha, vou dar um destaque para ela, pela situação epidemiológica dela no Brasil nos últimos anos, na última década, eu posso dizer, mas é uma exantemática viral sem vesícula, o dengue. Isso a gente vai trabalhar na segunda aula. Então, para a gente lembrar com facilidade, virais sem vesículas, sarampo, rubéola, eritema infeccioso, exantema súbito, mononucleose, dengue. Virais com vesículas, varicela, doença mão, pé, boca. Bacterianas. A gente tem também a síndrome do choque tóxico associado ao estáfilo, mas a gente não vai falar sobre ela. A gente vai falar da escarlatina, que é a mais clássica. E vai finalizar com Kawasaki. Kawasaki que é muito pedido em prova, né? O pessoal gosta muito do Kawasaki. Uma doença difícil de fazer o diagnóstico porque não tem agente etiológico definido, né? A gente vai ver isso com calma. Muito bem. Então eu vou começar com o seguinte. Um relato do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul em 2010. Vou contar uma historinha para vocês. Em 17 de agosto de 2010, a Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul notificou a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, contou uma fofoca,
que havia a identificação de 2 casos suspeitos de sarampo no município de Porto Alegre. Em 2010, isso foi uma surpresa, porque há muito tempo não se via sarampo no Brasil. O primeiro caso suspeito, o caso 1, tratava-se de uma criança de 12 anos de idade, não vacinada. Segundo informações, a criança é alérgica a ovo, que apresentou o início dos sintomas em 3 de agosto de 2010 e 2 dias depois procurou serviço de saúde privado. Aqui eu quero destacar o seguinte: a criança não vacinada para sarampo por história de alergia a ovo. Isso já caiu há muito tempo, assim. Logo no início, quando foi feita a vacina do sarampo, ela realmente utilizava propriedades antígenos do ovo. Hoje não. Então, hoje é o fibroblasto do embrião do pinto. Quer dizer, risco de uma pessoa alérgica a ovo ter reação com a vacina do sarampo é praticamente inexistente esse risco. Então, não é justificativa para vacina, para não vacinar. E não vacinar é a grande chance de pegar a doença, que foi o que aconteceu. Principais sintomas observados: febre, obstrução nasal, exudato e monilise em cavidade oral, sendo iniciado tratamento com antibiótico. Então, a primeira pessoa que viu a criança com febre, catarro, como se fosse uma gripe, e também umas lesões na boca, considerou que aquilo era uma monilise e começou um tratamento tópico, antibiótico local, e mandou para casa. Só que a pessoa não estava alerta e é super justificável. Se você não tem visto sarampo com frequência, você vê uma lesão na orofaringe, você acha que é uma úlcera, uma monilha, um herpes, mas não vai pensar que é sarampo. Mas uma característica patognomônica do sarampo são essas lesões na mucosa, branco-acinzentadas, geralmente em oposição aos molares inferiores, aqui está os superiores, mas na bochecha, a mucosa, uma lesão branco-acinzentada, geralmente com uma areola em volta. Aqui tem muita lesão, geralmente é 1 ou 2 só. Essa mancha de Koplik aparece na fase inicial, que é uma fase gripal, como se fosse uma gripe, e aí aparece essa mancha. Essa mancha de Koplik dura 12 a 18 horas e transformava os pediatras, na época das epidemias de sarampo, quando não tinham vacinas, transformavam os pediatras, essas manchas, em profetas, porque ele olhava a mancha e falava: olha, amanhã vai começar um rash. Mas, cara, era certo, não tinha como errar, acontecia isso. A mancha de Koplik, que ela é própria do sarampo, patognomônica do sarampo, viu, vai aparecer o rash. E ela dura pouco, 12 a 18 horas. Nessa fase de pródromos, às vezes antes do aparecimento do Koplik, a gente tem aquele quadro gripal, febre baixa, tosse seca, coriza, mas uma alteração que chama muito a atenção no sarampo, que eu destaquei aqui, é conjuntivite com fotofobia. A criança fica com dificuldade de abrir o olho. E ainda na fase catarral, na fase gripal da doença. E logo depois veio o Koplik e logo depois o rash, que é clássico do sarampo. Então, voltando para o nosso caso, começou dia 3 de agosto, dia 5 ela foi ao médico, tinha mancha de Koplik, tratou de uma forma com antibiótico, um antifúngico, pensando numa monilise, e aí 2 dias depois a criança volta para atendimento. Agora, além de febre, mialgia, sinais gripais, ela tinha um exantema e uma hiperemia ocular bilateral. Começou uma conjuntivite nela. Geralmente a conjuntivite precede o Koplik, mas isso não é obrigatório. Secreção purulenta, acrescido de hiperemia em orofaringe, língua e framboesa. Mas olha o detalhe, já tinha um exantema a criança. Começou o exantema do sarampo. O diagnóstico foi de conjuntivite, não valorizaram muito o exantema, e febre não especificada. Mais uma vez, defendo o médico. Se você não vê sarampo há muito tempo, você não vai pensar. Para fazer diagnóstico, tem que pensar na doença. Com a piora do quadro e o exantema maculopapular difuso, na sequência, já com 1 semana de evolução, a criança foi internada por 2 dias, colheram sangue para outros exames diagnósticos. E aí sim pensaram na doença. O sarampo, então,
na fase do RAS? Primeiro, sintomas gripais, conjuntivite, fotofobia, cóplique, aí começa o RAS, o exantema, geralmente associado à febre alta. Quanto pior o exantema no sarampo, pior a doença, mais grave a doença. Ele é crânio-caudal, ele começa no pescoço, face, ele é maculopapular confluente, parece que pintaram a criança toda de vermelho, e ele vai progredindo para tronco, braço, perna, no terceiro dia já está na perna. Aí é que ele vai começar a desaparecer na face, mas ele acumula. Olha como é que a criança fica. Creio que vocês não devam ter visto sarampo aí na vida médica, na incipiente vida médica de vocês. Eu já estou formado há 25 anos, nunca vi um sarampo como médico, nunca vi. Aparece, tem casos descritos, como a gente vai ver aqui no Brasil, vários casos, mas começam a ter muitos casos em grupos não vacinados, aí o governo intervém, faz vacina de bloqueio, controla o surto. Porque a verdade é que o sarampo é uma doença que podia estar extinta, porque a vacina é extremamente eficaz. Para não dizer que eu nunca vi sarampo na vida, quando eu tinha 15 anos, a gente fez uma viagem no sul, o pessoal da minha família e meus primos, minhas primas. Eu tinha 3 primas assim muito próximas. E ao longo da viagem, minhas primas pegaram sarampo. Só que meu pai é pediatra, lá em casa todo mundo era vacinado, numa época que não era obrigatória a vacina, 4 décadas atrás. E as minhas primas não tinham tomado vacina. E eram 3. Uma pegou, a outra pegou, a outra pegou. O sarampo é muito contagioso. Se você tiver contato e não tiver imunizado, você vai pegar. Vai pegar. Então eu já vi sarampo, porque na época meu pai falou, tá vendo isso aqui? É sarampo. Eu tinha 15 anos, falei, opa, aí sarampo. O diagnóstico pode se basear na clínica, mas como a gente não vê sarampo com tanta frequência, quando aparece um caso suspeito, o ideal é fazer anticorpo, que já está positivo quando você tem um rash. O hemograma mostra um hemograma inespecífico de virose, uma leucopenia, uma linfocitose relativa. E aí, na sequência desse caso, realizaram um exame para sarampo da criança, em Porto Alegre, em 2010, e o IgM foi positivo para sarampo, ou seja, era um sarampo. Até clássico, né? Começou com quadro gripal, fez cóplique, fez conjuntivite, fez exantema, fez tudo. E aí, como há muito tempo não se via sarampo no Brasil, foi encaminhado para Manguinhos um soro para fazer uma contraprova e confirmou que era sarampo. Confirmou. Então, a etiologia, um RNA vírus, do gênero morbilivírus, até quis destacar isso aqui, porque às vezes a gente fala, estou vendo uma criança que tem um rash morbiliforme. Parece o rash do morbilivírus, do sarampo. É por isso que se fala rash morbiliforme, porque parece o rash do sarampo. E quase todo rash que parece do sarampo não é sarampo. O sarampo não é comum, as pessoas em geral estão vacinadas. Só tem um sorotipo, tem uma vacina eficaz, dá para erradicar no mundo. É só todo mundo tomar vacina. Mas no mundo, até de uma maneira pior do que o Brasil nesse sentido, tem muito menos gente vacinada do que no Brasil, proporcionalmente. O brasileiro costuma ir levar a criança para tomar vacina. Ele é muito contagioso, altamente contagioso. 90% dos familiares suscetíveis em contato vão pegar. Eu diria que, na prática, considero 100%. No livro, 90% vão pegar. Mas é quase todo mundo. Não tem imunidade, entrou em contato, muita chance de pegar. Como? Por gotas da nasofaringe, principalmente no período catarral. E aí, nessa mesma família desse caso que eu mostrei para vocês, a irmã também não era vacinada. Irmã do primeiro caso, essa com 11 anos, também não vacinada, mesma história, alergia ao ovo, que hoje em dia não é contraindicação. Quando uma irmã estava com o diagnóstico melhorando, um dia depois a menina começa, a outra irmã começa com sinais de doença, procura o serviço de saúde privado 3 dias depois com febre, hiperemia intensa de orofaringe. Depois a febre fica alta e aparece o exantema, clássico. Aí já estavam pensando em sarampo. Só que ela evoluiu com piora, foi hospitalizada porque tinha uma pneumonia.
e transferido inclusive para a UTI. Mas o desfecho, creio que tenha sido bom. Depois não li nenhum relato a mais de ter havido algum problema maior. O sarampo pode complicar, como nessa irmã. Quais são as principais complicações? Otite média aguda, bacteriana, pneumonia. O sarampo abaixa o nosso CD4, ele diminui as nossas defesas. E fica mais fácil da gente fazer uma infecção bacteriana. Mas, se eu pegar uma criança imunodeprimida, um paciente com um HIV, que tenha já linfócito CD4 muito baixo, uma imunidade ruim, que não esteja em uso de medicação, se ele adquiriu, pegar o vírus do sarampo, ele provavelmente vai morrer com uma pneumonia de células gigantes, pelo vírus do sarampo. Então, a pneumonia que a gente vê numa criança imunocompetente é bacteriana. Ele está com sarampo, caiu a imunidade, faz uma infecção pneumocócica. No imunodeficiente, com o sarampo, a pneumonia costuma ser pelo vírus e costuma ser fatal. Outra complicação, menos comum, a encefalite. Bem, da onde veio esse vírus do sarampo? Aí o pessoal da Secretaria Municipal de Porto Alegre correu atrás, começou a investigação e descobriu que a família tinha ido para Buenos Aires, essa família que pegou sarampo, no período de 22 a 28 de julho de 2010, ou seja, depois da Copa. E na Argentina, nessa época, em 2010, a Copa foi em junho, em 2010 tinha muito argentino com sarampo, porque eles viajaram para a África do Sul, foi a Copa da África, aonde a taxa de imunização é muito baixa e esses argentinos não tinham sido vacinados, também com uma taxa de imunização baixa, pegaram o vírus. Ou seja, não trouxeram a taça, mas trouxeram o vírus. Se bem que a gente também não trouxe a taça, então não adianta, não pode sacanear. E aí no Brasil, após esse caso, começaram a detectar no Brasil também, em 2010 também, pela mesma história, pessoas que tinham ido para a Copa, na África, não eram vacinadas, e aí em 2010, 3 eventos relacionados a casos importados de sarampo, no Rio Grande do Sul, no Pará e na Paraíba. E isso foi se mantendo. Hoje em dia, até 2014 pelo menos, até o ano passado, há relatos de surtos grandes de sarampo em comunidades com baixa taxa de vacinação. Em 2014, esse alerta aqui do Ceará, informamos que continuam ocorrendo casos de sarampo na região Nordeste. 156 casos confirmados em Pernambuco desde março de 2013 até fevereiro de 2014 e 10 casos em Fortaleza. Quer dizer, é muito caso. Para uma doença que estava praticamente extinta, embora não, só que não, né? Reapareceu nos pacientes não vacinados com intensidade. E aí, o que o governo faz quando isso acontece? Vacinação de bloqueio para todo mundo. Tentar imunizar a população suscetível. Um menino de 10 anos é febre alta há 3 dias e manchas vermelhas pelo corpo há 1 dia. Retornou da Europa há 15 dias e nunca foi vacinado por opção dos pais. Má opção, né? Exame físico, regular estado geral, face catarral, temperatura 39,5, 110 de frequência, cardíaca, 36 de respiratória, orofaringe, manchas pontiformes brancas com eritema ao redor, e a pele, exantema maculopapular eritematoso difuso. Então ele descreve aqui um cóplice e mais um exantema. Ele até exagerou, né? Para a gente acertar a questão, porque geralmente aparece o cóplice e depois, no dia seguinte, o racha. Ele já botou tudo junto para facilitar. Beleza. Então é um sarampo. Está claro que é um sarampo. E ele quer saber o seguinte: a encefalite é uma complicação grave de início precoce e frequente? O tratamento consiste em antitérmico, hidratação, higiene nasal e ocular e imunoglobulina intravenosa? Se houver contato com criança suscetível, esta deverá receber a vacina dentro de 3 dias? Ou trata-se de uma doença transmitida por vetor, mosquitinho, carrapato? Vamos ver os próximos slides e depois a gente responde essa questão. Como é que é a profilaxia pós-exposição? É possível? É. Crianças suscetíveis que não tenham sido vacinadas, entraram em contato com um caso de sarampo,
Se elas tomarem uma vacina até 72 horas depois da exposição, até 3 dias depois, você consegue bloquear a doença. Então, todos aqueles com mais de 6 meses não imunizados devem tomar a vacina quando forem expostos a alguém com o vírus. Mas alguém pode lembrar do seguinte: poxa, mas espera aí, a vacina de sarampo não está na tríplice viral que é feita com 1 ano de idade? Sim, com 1 ano de idade. Por que a vacina do sarampo normalmente não é feita antes? Porque a gente tem a questão dos anticorpos maternos. Se a mãe teve sarampo durante a sua vida, antes da gravidez, ou se ela tomou vacina, ela tem anticorpo contra o vírus do sarampo. Durante a gravidez, ela vai transmitir esses anticorpos através da placenta para o seu feto, seu futuro filho. Esses anticorpos duram pelo menos 4 a 6 meses. Então não adianta vacinar a criança pequena demais, menor de 6 meses. E em algumas crianças, esses anticorpos duram até 9 meses, quem sabe até 1 ano. Então, se você vacina para o sarampo com 9 meses, como era antigamente, está arriscado de, por ser uma vacina de vírus vivo, ela ser neutralizada pelo anticorpo que veio da mãe. E aí a vacina não tem efeito nenhum. Então, por segurança de gerar imunidade, se vacina a partir de 1 ano aqui no Brasil. Até porque a doença não é tão prevalente assim. Mas, se eu tenho uma situação de surto, eu pego as crianças acima de 6 meses e vacino todo mundo. Só que se a criança tiver menos de 12 meses, eu não vou contar essa vacina. Uma dose entre 6 e 12 meses, eu vou manter a dose de 12 meses. Por exemplo, peguei uma criança suscetível de 2 anos. Suscetível porque nunca tomou vacina. Eu vou vacinar. Eu vou contar essa vacina, vai valer. Mas se eu pegar uma criança de 8 meses, mais de 6, mas menos de 12, e ela é suscetível, será que ela tem anticorpo materno ou não? Não sei. Faço a vacina, mas eu não conto para ela. Não conto não é não dizer não. Não está valendo para fins de imunização. Quando ela fizer 1 ano, ela toma a tríplice viral normalmente. Agora, se ela tiver mais do que 1 ano, se ela fizer a do sarampo, já está valendo. Já é para deixar marcado como feito. Antes de 1 ano, vai fazer para proteger naquele momento, mas não vai contar para o caderninho. Essa é a história. Como a vacina é com um vírus vivo atenuado, mas vivo, a gente não deve fazer para alguns grupos, como gestantes e imunodeficientes. Para esses, em contato com o vírus do sarampo, já que eu não posso fazer vacina, faço imunoglobulina. Aí eu posso fazer até 5 dias da exposição. Então, voltando naquela questão, o que está certo aqui? A gente tem um sarampo, a encefalite não é tão frequente, o tratamento não inclui imunoglobulina, e, se houver contato com criança suscetível, vacina dentro de 3 dias. Beleza, profilaxia. Letra C. É isso. Que vitamina pode reduzir a morbidade, a mortalidade de crianças com sarampo grave, principalmente em desnutridos? Vitamina A, complexo B, C ou D? É fato comprovado que crianças desnutridas têm mais risco de morrer quando tem sarampo, principalmente crianças com deficiência de vitamina A. Então, a recomendação da Academia Americana de Pediatria que a gente segue em relação ao sarampo, se você internar uma criança por sarampo, porque ela ficou grave, e ela tiver entre 6 meses e 2 anos de idade, faça vitamina A também. Ou, se o sarampo atinge uma criança desnutrida, ou uma criança com sinais clínicos de deficiência de vitamina A, lesões oculares, por exemplo, faça a vitamina A, independente da idade. Então, a resposta certa aqui, vitamina A. Complicações neurológicas, a gente pode ter encefalite, 1 a 2 casos a cada 1000, ou seja, não é comum, mas dentre as doenças exantemáticas, aquela que dá mais encefalite é o sarampo, embora seja raro, 1 a 2 casos a cada 1000. Geralmente aparece na sequência do rastro, 5 dias depois. E a gente tem ainda a encefalite de Dawson, que é a panencefalite esclerosante subaguda,
que aparece 7 a 12 anos depois de um caso de sarampo. É o vírus que ficou lá no sistema nervoso central latente, esperando um momento para derrubar o paciente. Geralmente, as crianças que fizeram sarampo, doença, antes dos 18 meses, uma fase que o sistema imunológico não é tão potente, fazem menos defesa, uma defesa menor, e tem esse risco maior de ficar com um vírus latente, lá dormindo, mas vivo, no sistema nervoso central. O intervalo entre o sarampo e a panencefalite, 7 a 12 anos. Como é que é a clínica? Um paciente sem nenhum problema, que de repente começa a ter um comportamento estranho, começa a ter uma queda do rendimento escolar, de repente começa, como diz o livro, a ter um comportamento bizarro, começa a ter convulsões, evolui para demência, para coma. É um quadro neurológico de deterioração grave, importante, evoluindo para morte, para coma e morte. É muito triste esse caso. O diagnóstico. O eletroencefalo mostra alterações que sugerem, mas não são patognomônicas. Mas se você no líquor identificar anticorpo ou o próprio vírus do sarampo, está feito o diagnóstico. Tratamento, infelizmente, não há nada específico para fazer, só suporte clínico. Agora, a nossa segunda doença exantemática do dia, a rubéola, que foi conhecida durante muito tempo como o sarampinho, porque ela é uma imitação do sarampo, só que muito menos grave. O grande problema de saúde pública com a rubéola qual é? É a rubéola congênita, que é uma doença gravíssima, com muita sequela. Por isso é muito importante que as pessoas sejam imunizadas, principalmente as futuras mamães. Então, tem que estar imunizado para evitar a rubéola congênita. Qual é a marca registrada? A marca, além do exantema, a marca registrada na prova, quando eu vejo uma questão de rubéola, é um exantema com aumento de linfonodos. Região retroauricular, pós-occipital, cervical posterior, muito gânglio nessa região. Atrás da orelha, pescoço, e mais um exantema clássico, isso é a rubéola. Tem que pensar na rubéola. Quadro clínico. Em 2/3 dos pacientes não tem quadro clínico. A doença é assintomática. Tem o vírus, não faz uma doença visível. Daí mais um risco para a rubéola congênita. A gestante está grávida, é um pleonasmo, né? Mas a mulher está grávida e faz uma infecção pelo vírus da rubéola e ela nem percebe, não tem nem como se proteger. Enfim. Ou pega de alguém que também está com quadro subclínico e transmite. Como falei, lembra muito sarampo, também da conjuntivite, só que nesse caso uma conjuntivite mais branda. É um sarampo menos agressivo, não tem nem a fotofobia. O exantema é crânio caudal, só que ele tem uma evolução tão rápida que quando aparece na perna já não tem na face. É tudo rápido. E ele é menos confluente do que o exantema do sarampo. Às vezes você fica com umas manchinhas, uns pontinhos espalhados pela face, pelo tronco, com menos confluência. O diagnóstico, esse diagnóstico só clínico, é ruim. Por que é ruim? Porque ele não é preciso e ele faz com que eu ache que aquela mulher já teve rubéola, porque ela fala, eu tive rubéola quando eu era criança. Era muito comum, vai no pediatra, aqui que está com um racha, que pode ser muita coisa, está com rubéola. E na verdade era outra doença. E aí ela não se preocupa em fazer uma imunização, uma vacina para a rubéola. E aí ela pega a rubéola na gravidez. Esse que é o perigo. Então, se você acha que é a rubéola, o ideal é fazer o diagnóstico sorológico. IgM, no momento, vai estar positivo, do rash, IgG, e se ficar alguma dúvida, repita o exame em 4 semanas. O IgG pula 4 vezes. Posso fazer uma cultura do vírus na nasofaringe. Um pouco mais dispendioso, mas até 7 dias de doença dá para identificar o vírus da rubéola ali. Tratamento é suporte e as complicações.
Assim como o sarampo pode dar encefalite, só que 1 para cada 6.000 casos e não 1 para cada 1.000. Pode gerar uma púrpura trombocitopênica transitória. Pode também, igual no sarampo, fazer aquela panencefalite progressiva, mas muito mais raro. E a grande complicação, a síndrome da rubéola congênita. Como é que é a síndrome da rubéola congênita? 3 características principais, que eu gosto de fazer assim para lembrar. Desenhar um coraçãozinho aqui, ó. Porque é catarata, surdez e cardiopatia. Aí você passa aqui, ó, olho e ouvido. Catarata, surdez e cardiopatia. É a tríade. Apesar da tríade ser catarata, surdez neurosensorial e cardiopatia congênita, o que a gente sempre vê na rubéola congênita é retardo do crescimento intrauterino. A criança sempre nasce pequenininha. Isso que é o mais comum, é o retardo do crescimento intrauterino. Mas a tríade é a catarata, surdez e cardiopatia. Pode gerar também uma meningoencefalite, a rubéola congênita, déficit neuromotor, e o autismo é uma complicação em 40% das crianças que tiveram rubéola dentro do útero. A rubéola que você adquire na vida extrauterina não tem correlação com o autismo. A rubéola intraútero tem, pela lesão cerebral que ela faz. Como é que previne? Vacina. Tem contraindicação à vacinação? É uma vacina com o vírus vivo atenuado. Então, quem é imunodeficiente não pode tomar, grávida não pode tomar. Se eu tenho uma exposição ao vírus da rubéola, posso fazer vacinação de bloqueio? Até o 3º dia posso. Mas a grávida não pode tomar vacina para rubéola, porque é vírus vivo. Como é que ela vai tomar se ela está grávida? Então, na gestante, vou passar aqui para vocês o que o Nelson escreve. O Nelson escreve o seguinte: gestante entra em contato com o vírus da rubéola, ou com alguém que você acha que tem rubéola. Qual é a conduta com a gestante? Faz uma sorologia dela no dia 0, ou seja, no dia do contato ou logo a seguir. Se ela já tiver IgG para rubéola, é porque ela já teve rubéola ou foi vacinada. Está resolvido. Risco 0. Se ela não tiver anticorpo nenhum no 1º dia de contato, no 2º dia de contato, é porque ela está suscetível de ter rubéola. Aí você repete o exame 3 a 4 semanas depois. Se virou, se ficou positivo, é porque ela adquiriu. Se continua negativo, você repete com 6 semanas. Se o IgM vier positivo agora, confirma. Se tiver essa viragem, saiu do 0 para IgM positivo, pegou o vírus. Por que eu estou falando que essa é a orientação do Nelson? Porque isso aqui, nos Estados Unidos, termina em aborto. Eles sugerem um aborto. Isso não é para a gente. A gente não tem o aborto. Independente de juízo de valor, isso não é programação aqui no Brasil. Então, se a gente não programa isso, o que a gente pode fazer então? Se a gestante entrou em contato com um paciente com rubéola, faça imunoglobulina intramuscular. Pum! Você pode até fazer uma sorologia no 1º dia, para saber se essa imunoglobulina é necessária ou não, que eu posso esperar até 5 dias para fazer. Mas eu tenho que ter um resultado de sorologia rápido. Se vier positivo, não há necessidade da imunoglobulina. A mulher já teve rubéola lá atrás, não tem risco. Se vier negativo, ela tem risco de pegar, então faça imunoglobulina nela. Só um conselho: se você fez a sorologia, veio negativa, e você faz a imunoglobulina, não há sentido em fazer a sorologia depois, porque virá positiva. Você não fez a imunoglobulina, que é anticorpo? Então esquece as sorologias posteriores, senão você vai ficar confuso. Faz no contato, está zerado, precisa ser protegida, imunoglobulina, e esquece, arquiva o caso, segue em frente. Então, ó, 2 fotos comparando sarampo e rubéola. Sarampo, aquele rash confluente, conjuntivite com fotofobia, ó. A menininha lá do Mr. Pizza, pô, não consegue nem abrir o olho, né? E aqui não, um rash menos confluente, não está com aquele olho maconhado, né? Assim, pô, não tem aquela conjuntivite importante. Rubéola. Rubéola, sarampo. Agora a gente vai falar do eritema infeccioso. A etiologia é o parvovírus B19. Transmissão por secreção nasofaríngea
E esse vírus, ele tem uma característica muito particular. Ele cresce, ele se desenvolve nas células precursoras eritroides da medula óssea. Então ele vai se multiplicar na medula óssea, nos precursores das hemácias. Conclusão, ele vai gerar uma anemia leve em alguém que não tenha nenhum problema de saúde em relação a hemácias. Você não tem nenhuma anemia crônica. Tudo bem? Mas, se esse parvovírus ataca uma criança com uma anemia falciforme, por exemplo, ou seja, um paciente que tem uma hemólise crônica, uma doença hemolítica crônica, como é o falcêmico, como é o talassêmico, esses pacientes têm uma taxa de reticulócito muito alta, normalmente, porque eles quebram aqui e produzem aqui, quebram aqui e produzem aqui, ou seja, como destrói muito no sangue, a medula óssea é hiperfuncionante. Se você para a produção por algum motivo, nesse caso uma infecção viral pelo parvovírus B19, o que acontece? Destrói na periferia, no sangue, e não produz. O que acontece com a hemoglobina, que já não é alta? Vai lá embaixo. Faz uma crise aplástica. Isso é tão possível que se você tem um paciente com anemia falciforme, uma queda brusca da hemoglobina, com febre, o teu primeiro diagnóstico é parvovírus. Você não precisa provar que tem, você precisa provar que não tem. Porque é muita chance de ter o parvovírus. Em gestantes, pelo menos do ponto de vista teórico, pode acontecer a seguinte catástrofe. Ela adquiriu o parvovírus. Ele, por uma falta de sorte, passou pela placenta. Porque a placenta é um filtro, ela segura muita coisa, mas às vezes passa. Passou o parvovírus para o feto. Vai lá na célula precursora eritroide, na medula óssea do feto. E faz uma anemia grave no feto. E aí, com essa anemia, ele faz uma insuficiência cardíaca, uma hidropsia, um edema generalizado, e morre dentro do útero. É uma hidropsia fetal não imune, porque ela não é provocada por anticorpo, como é na incompatibilidade RH, por exemplo. Então, qual é o vírus capaz, pelo menos em teoria, de provocar uma hidropsia fetal não imune? O parvovírus B19. Então, geralmente, 7 a 11 dias depois da infecção, você tem essa viremia, depois do contato, uma incubação de uma semana, 10 dias, 11 dias, acontece a viremia e a aplasia nos pacientes com hemólise crônica, a aplasia da série vermelha. Para quem não tem nenhum problema hematológico, essa parte inicial vai parecer um quadro gripal. E aí depois de uns 17, 18 dias, ou seja, na terceira semana de evolução, quando já está tudo aparentemente muito bem, surge o rash do parvovírus, que é o eritema infeccioso. É um fenômeno considerado pós-infeccioso, imune. Já é mediado por anticorpo. Tanto faz o exantema, como principalmente em mulheres, pode fazer uma artrite ou uma artralgia dos dedos das mãos. E aí, esse rash tem um nome, é o eritema infeccioso, conhecido também como quinta doença, porque foi a quinta entre as doenças exantemáticas descritas, a primeira foi o sarampo. Tem uma incubação de 17, 18 dias em relação à infecção inicial pelo parvovírus, e a marca registrada desse exantema é a face esbofeteada. Como se a criança tivesse apanhado dos dois lados, deu as duas faces. É um exantema de 3 fases. Tem a face esbofeteada, depois máculas eritematosas no pescoço e no tronco, e depois isso evolui com um clareamento central, um aspecto rendilhado, que desaparece depois de alguns dias, mas é interessante que nas primeiras 3 semanas, se a criança fizer um exercício, reaparece. Se ela fica num ambiente muito quente, reaparece aquele rash rendilhado. Então as grandes características são a face esbofeteada e o rash rendilhado. Olha que foto bacana, hein? Parece que passou uma maquiagem, né? Aquele blush, sei lá, algo assim. Passou uma maquiagem e tem esse rendilhado no tórax. Essa foto está fantástica, muito boa. O diagnóstico é clínico, mas se eu quisesse certeza, sorologia lá,
parvovírus B19 IgM ou IgG. E aí o ideal, quando é só IgG, repetir depois de 4 semanas e ver um aumento de 4 semanas. Não tem tratamento, mas se eu pegar um falcêmico com aplasia aguda, com febre, eu posso fazer uma imunoglobulina intravenosa para ele para bloquear o parvovírus com anticorpo. Mas no indivíduo sem doença nenhuma não é para fazer nada. Prevenção, não tem vacina, mas eu posso prevenir que outros se infectem. Então, no paciente com a crise aplástica, com febre, ele está contaminando os outros, tem que ficar em isolamento. Já no eritema infeccioso, que é um fenômeno imune, pós-infeccioso, não há necessidade nenhuma de isolamento. Então a criança vai no teu consultório, no ambulatório, com aquela face esbofeteada, com aquele racha rendilhado, crente que vai ganhar um atestado para não ir para a escola. Está liberado para a escola, pode ir, pode ir. Não precisa faltar à escola, não está contaminando mais ninguém, está liberado. Perfeito. Agora a gente entra numa doença muito comum em lactentes, que é a roséola infantum do lactente, ou exantema súbito. Começar com uma pergunta. Sobre o exantema súbito, considere as afirmativas a seguir. A febre costuma ser baixa e ocorre após o aparecimento do raste maculopapular. Crianças podem apresentar convulsão febril durante o quadro. É causado pelo herpes 6 e 7. Os vírus podem provocar recidiva. O que está correto aqui? Vamos primeiro passar os slides e depois a gente volta. Etiologia, herpes 6 e herpes 7. Pode apresentar o quadro 2 vezes. Mas você sabe que isso é uma descoberta relativamente recente. Quando eu fiz residência, em 90, na década de 90, 91, 92, eu me lembro que quando eu era R1, eu vi um paciente no ambulatório com febre, lactente, febre alta, 3 dias de febre alta. A gente escolheu, não tinha nenhum foco definido. A gente escolheu hemograma, hemocultura, urinocultura, fez de tudo, virou a criança de cabeça para baixo e não achou nada, até que quando cedeu a febre veio o exantema. O exantema súbito é um alívio para o pediatra, né? Aquela febre alta que, pum, de repente passa, o exantema, pronto, já sei o que é, o exantema súbito. Tranquilo, nada para fazer. E aí, R1, né, dei aquela aula para a mãe, expliquei que era o exantema súbito, tudo certo, tal, beleza, está curado, perfeito. No ano seguinte, quando eu era R2, esse mesmo paciente volta com o mesmo quadro. Falei, não é possível. Febre, investiga, colhe sangue, febre sem foco, sangue, urina, hemocultura, faz ou não faz punção lombar, passou a febre, exantema. Exantema súbito de novo. Pô, mas ele já teve. Na época a gente só sabia que tinha um herpes 6. Pô, aí eu não sabia o que tinha acontecido. Eu expliquei para a mãe que eu não sabia o que tinha acontecido. Nesse mesmo ano, no final do ano, em 92, o CDC publicou que foi descoberto um novo vírus responsável pelo exantema súbito. Além do herpes 6, o herpes 7. Então a pessoa pode ter 2 vezes. Ou seja, eu estava à frente do meu tempo e não sabia, né? Não era um erro, só estava à frente. Então pode ter 2 vezes, mas o mais comum é ter pelo herpes 6. Geralmente em crianças pequenas, de 6 a 15 meses, nos 2 primeiros anos de vida, geralmente depois de 6 meses, porque aí o anticorpo materno que protege foi embora. Tem uma incubação, como a maioria dos vírus, em torno de 2 semanas, 10 dias. E aí acontece o seguinte, o adulto, como é um vírus herpes, ele não vai embora nunca. E ele fica latente ali na saliva. Às vezes o adulto excreta um pouquinho mais esse vírus. E provavelmente é a saliva do adulto que contamina a criança. Beijinho, beijinho, beijinho no bebê, bonitinho, pum. Exantema súbito. Quadro clínico, uma temperatura muito alta, 39, 40 graus, por 3 a 5 dias, sem nenhum outro foco. E aí, nas primeiras 24 horas que a febre está realmente desaparecendo para não voltar mais, aparece o rash, que são lesões rosadas, por isso roséola, no tronco, e que depois progridem para cabeça e membros. Como a gente tem uma febre muito alta, numa idade em que a convulsão febril também incide, que é no lactente, é comum, naqueles predispostos, a gente ter convulsão febril
junto com o exantema súbito. E aí fica a dúvida, será que realmente foi uma convulsão febril ou é o fato do herpes vírus ter um tropismo pelo sistema nervoso central e, na verdade, ser uma encefalite branda que vai recuperar espontaneamente? Provavelmente é a incidência de um quadro febril com febre alta numa criança com genética predisposição para convulsão febril. Mas boa parte das crianças com convulsão febril na fase do lactente tem um exantema súbito. Então, das doenças infecciosas, a mais relacionada à convulsão febril, uma das mais associadas é o exantema súbito. A Rosel, um desenho do Nelson, bacana. A clínica faz o diagnóstico, mas se você quiser documentar, sorologia para herpes. Como o IgM não é muito confiável nesse caso, é pouco sensível, você faz IgG e 4 semanas depois pareia, faz de novo para ver se multiplicou. Posso fazer um PCR para herpes? Posso, mas é meio caro. Volto na questão então, vamos lá. Sobre o exantema súbito, considere as afirmativas a seguir. A febre costuma ser baixa? Não, a febre é alta. E ocorre depois do rash? Não, primeiro a febre, depois o rash. Não é o contrário. 2. As crianças podem apresentar convulsão febril? Podem. Tem que estar predisposto geneticamente para isso. Não são todas. É causado pelo herpes 6 e 7? Sim. Os vírus podem provocar recidiva. Como é herpes vírus? Sim. Então, 2, 3 e 4 estão certos. Letra E. Agora a gente entra na última viral sem vesícula, que é a mononucleose infecciosa, 90% dos casos provocados pelo vírus Epstein-Barr. Por que 90 e não 100? Porque você pode ter a mononucleose-like, provocada pelo toxoplasma, pelo citomegalovírus, mas a mononucleose clássica é Epstein-Barr vírus. A transmissão pela secreção oral, pela saliva, é a doença do beijo, né? Transmitido pela saliva, e depois de adquirir a infecção, a pessoa fica transmitindo o vírus por 6 meses. Bastante coisa. Nos países em desenvolvimento, como o nosso, é muito comum a infecção ser na infância. E nos menores de 4 anos, principalmente, ela às vezes passa despercebida, inaperente. Nos países desenvolvidos, essa infecção costuma ser mais tardia. E aí, quando aparece no adolescente ou no adulto, é comum você ter a tríade clássica da mononucleose, que é a faringite, a fadiga e a linfonodomegalia generalizada, mas principalmente nessa região cervical. Então, linfonodos generalizados, faringite e a fadiga, o cansaço. O Epstein-Barr vírus é um vírus comprovadamente oncogênico. Ele tem associação com neoplasias. Doença de Hodgkin, carcinoma nasofaríngeo e o linfoma de Burkitt, chamado endêmico. Na África, a infecção pelo Epstein-Barr vírus é muito precoce, pela pobreza, pela aglomeração. Isso provoca um fenômeno epidemiológico. A neoplasia mais comum na infância é a leucemia, não na África, onde é o linfoma. Por isso chamado de endêmico, linfoma de Burkitt endêmico. Importante para a gente, o Epstein-Barr vírus tem associação com neoplasia no futuro. Não quer dizer que vá ter, mas aumenta o risco. Essa é a questão. A incubação do Epstein-Barr vírus é longa. Comparado com os outros vírus, geralmente de 2 semanas, aqui é uma incubação longa, geralmente de 40 dias. Bastante coisa. Pegou no carnaval, vai ter doença na Páscoa, 40 dias depois. Beijou muito no carnaval, doença na Páscoa. Infelizmente. Os pródromos começam com uma febre, moldinofagia, e no exame físico a gente vai ter linfonodopatia, esplenomegalia e hepatomegalia. É interessante que acho que uma coisa que fica na cabeça do médico é a esplenomegalia, é o aumento do baço. Tanto que eu vejo os internos ou colegas vendo um paciente, eu acho que não é mononucleose porque não tem esplenomegalia. Será que a esplenomegalia é tão prevalente assim? Ela aparece em 50% das vezes. Se tiver esplenomegalia, é mais um dado para mononucleose, mas se não tiver, não afasta. São 50% dos casos que tem esplenomegalia. Mas linfonodopatia é quase todo mundo, 90%. E a hepatomegalia é mais raro, 10%. Junto com a odinofagia, costuma haver uma secreção na amígdala.
placas branco-acinzentadas na amígdala. É difícil de não fazer antibiótico nesse paciente. Você vê lá, gânglio, febre, fadiga, e essa faringe alterada, antibiótico. Só que, por que ela está aqui nas doenças sexantemáticas? Em 3 a 15% dos casos de mononucleose, você tem um racho espontâneo. Mas se eu usar ampicilina ou amoxicilina, que é um tratamento comum da faringite, 80% vão evoluir com rash. E como é que eu sei que não é uma alergia? Porque se for o Streptococcus, pode até fazer uma alergia, mas a doença da garganta melhora. No Epstein-Barr vírus, na mononucleose, faz o rash e não melhora, porque não vai responder a antibiótico. Aquela amidalite que não responde a antibiótico, tem que pensar em vírus, tem que pensar no Epstein-Barr. Principalmente se eu dei amoxicilina e fez rash, tem que pensar no Epstein-Barr. O diagnóstico pode ser só presuntivo. Tem uma criança com uma amidalite, fiz antibiótico, ela não respondeu. Estranho, né? Não deve ser bacteriano. Aí eu faço, tem essa clínica, eu faço o hemograma. Está lá no hemograma, leucócitos, 10 a 20 mil leucócitos, uma leucocitose. Só que, desses 10 a 20 mil, 2/3 são linfócitos. São linfócitos. E 20 a 40% linfócitos atípicos. Está aí uma boa dica para ser o Epstein-Barr. Porque o citomegalovírus pode gerar uma síndrome mononucleose-like, com amidalite, com adenomegalia, com esplenomegalia, com prostração, e ter também linfócito atípico no hemograma, mas nunca ultrapassa 10 a 15%. 20 a 40% de linfócito atípico, Epstein-Barr. É o Epstein-Barr. É ele. Agora, eu posso querer uma comprovação um pouquinho maior de que é Epstein-Barr. Então, eu posso fazer, o que eu faria? Anticorpos de Poll-Bunel, anticorpos heterófilos. Você pega o soro do paciente e ele vai e mistura com hemácias de outra espécie, por isso chamado heterófilo. Ele aglutina hemácia de carneiro e de cavalo. E ainda faz um teste final que é misturar com hemácia de porquinho da Índia, que aí não aglutina. Sabe qual é o porquinho da Índia? Aquele da festa junina, que entra na casinha? Entrou na 12, pô, ganhei. Então, aglutina de carneiro e de cavalo, mas não de porquinho da Índia, anticorpo heterófilo. Para acontecer isso, você tem que ter muito anticorpo. E criança com menos de 4 anos tem a doença, mas o quantum lá de anticorpo é pequeno, a quantidade de anticorpo é pequena. Então, crianças abaixo de 4 anos, apesar de terem a doença, menos de 50% vai mostrar Poll-Bunel positivo. Nos adultos, mais de 90% vão ter Poll-Bunel positivo quando tem Epstein-Barr. Então, eu posso ir mais longe. Para uma criança menor de 4 anos, eu posso fazer o IgM específico para o antígeno do capsídeo viral do Epstein-Barr. Aí está resolvido. Tá, mas ainda tem um detalhe. Uma criança pequena, olha que foto bacana do Nelson. O IgM para o Epstein-Barr fica positivo só por 4 semanas. E às vezes a doença perdura durante muitas semanas. Aí eu faço o anticorpo da negativo. Se a criança tivesse mais de 4 anos, isso vai até 2 meses. Aí já fica mais fácil de eu identificar de forma junto da doença, concomitante à doença. Mas ainda tem uma alternativa para a criança com menos de 4 anos. Dosar o antígeno precoce chamado early antígeno contra o Epstein-Barr, esse fica positivo por muitos meses. E tem ainda um antígeno nuclear que aparece depois de 6 meses. Mas para fins de prova, dosa lá, IgM para o Epstein-Barr, está resolvido. O antígeno do capsídeo viral, BCA. Pode complicar? Pode. Aquele baço aumentado, desprotegido porque está aumentado, pode romper num trauma. Isso pode acontecer em 0,2% dos casos. Aquela amígdala, junto com os linfonodos, podem sufocar a pessoa. Se isso acontecer, acontecimento raro, você tem que tratar. Como? Nesse caso, está indicado o corticoide, prednisona, ou uma dexametasona, faz um corticoide. Pode, raramente, gerar ataxia, convulsões,
ou pode provocar uma metamorfopsia. Síndrome de Alice no País das Maravilhas. Não sei se vocês já leram a historinha. O que é a síndrome de Alice no País das Maravilhas? A metamorfopsia. A pessoa, o paciente, tem percepção errada, alterada, de tamanho das coisas, dos objetos, das pessoas. A passar na porta, parece que a porta é menor, aí ele se abaixa. Né? Às vezes o cara é corno, né? Tem que abaixar, mas normalmente dá para passar sem problemas.